Olá, gente. Bora conversar, bora falar sobre um assunto muito importante. Aqui nesse canal eu falo sobre cura interior, sobre identidade, sobre propósito, sobre missão, tudo que tem a ver com identidade, ok? Então vamos pro vídeo de hoje. Eu assisti um vídeo, como eu sempre falo pra vocês, eu falo aquilo que, aqui no canal, aquilo que está acontecendo, tudo que eu entendo, toda revelação que eu tenho. Quando eu falo revelação, eu falo entendimento, discernimento, e isso me fez entender muitas coisas, tá? Na minha vida, e como sinais na 3D e tudo, entender o que é lei da atração, o que é manifestação, tudo isso, tá bom? Então, e aí eu tô nessa caminhada de descoberta, de identidade, porque foi o que Deus me falou pra mim. Eu já falei isso aqui no canal em algum vídeo, aqui no YouTube. Eu falei que eu estou em um processo, né, em casa, na minha identidade, ok? Na verdade, na minha opinião, eu sempre acho que a gente vai estar em processo. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente sempre vai estar aprendendo, sempre a gente vai estar modificando, mudando, sabe? Mas vamos lá, vamos falar sobre identidade, que é muito importante, porque a gente percebe isso nas notícias que aparecem, pessoas fazendo cirurgia plástica e tudo mais, ok? Eu não sou nada contra pessoas que fazem cirurgia plástica, mas a gente sabe que tem o porquê que fazem cirurgia plástica, para caber num padrão que não existe, entende? Caber num padrão de perfeição que não existe, nunca vai existir, porque o padrão de perfeição já existe, ele é você, entende? Você não precisa, como que eu posso explicar aqui? Você não gostou de uma coisa que tá no seu corpo, tudo bem você mudar, mas fazer milhares de procedimentos estéticos, como um cara que queria, que ele faz cirurgias para ficar parecendo o boneco Ken, e, enfim, e outros, entende? E outros. Isso é um assunto muito importante, gente. Isso pode levar a pessoa, né, a já se desentregar da terra, né? Não vou falar morte, porque, enfim, depois eu explico o conceito da morte. Mas entende que ao ponto que o ser humano chega, sabe? E tudo por conta da opinião do outro, sabe? Pessoas acabam com suas próprias vidas por causa da opinião do outro, por causa de bullying, por conta dessas coisas. E, enfim, isso é muito sério, muito importante, e é por isso que eu falo sobre isso. É um assunto muito, muito, muito importante, ok? Então, vamos lá. Eu anotei aqui e a gente vai conversando, vocês colocam aí no comentário, tá bom? Então, queria dizer uma coisa que não vou conseguir eu não vou conseguir responder coisas pra vocês aqui, tá bom? No sentido de, eu tenho uma coisa, gente, que é medo das pessoas me interpretarem de uma forma que não é o que eu queria falar, entende? Então, deixar bem claro que que eu tento achar as palavras melhores pra fazer você entender o que realmente entende, o que Deus quer dizer aqui na palavra, ok? O meu entendimento sobre isso. Lembre-se que é um entendimento sobre isso e aquilo que foi revelado pra mim. Então, eu sempre falo pra vocês, não vim aqui no meu canal ou me seguirem. Eu quero que vocês tenham experiência de vocês, porque Deus fez vocês pra serem vocês, ok? E não imitar ninguém. Vocês não precisam imitar ninguém, ok? Ok, vamos voltar pro vídeo. Quando Deus pensou em você, ele viu, ele ouviu, ele viu você, pensou em seu nome e ele concluiu todos os seus destinos e escreveu uma história espetacular, surpreendente sobre você. Ele tornou incrivelmente grande, um espetacular, cheio de sabedoria e glória. Somos partes de um livro celestial. Salmo 139:16. E eu vou ler aqui para vocês, ok? Para ficar mais prático para vocês. Salmos 139:16. Diz isso. Tu me viste antes de eu nascido.
Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existiam. Então, antes de você estar aqui na Terra, você era um pensamento, uma ideia de Deus, ok? Ele escreveu um livro, tem um livro no céu. Lembrando que isso é uma revelação particular. Claro que você tem que ter a sua intimidade com Deus e Deus mostrar o seu livro, ok, gente? E tem um livro celestial, e tem o seu nome, tem a sua história e coisas maravilhosas que Deus escreveu para você, ok? Vamos agora alinhar a minha persona com a divina. A persona aqui é personagem, tá bom, gente? Então, quando eu alinho o meu personagem com a divina, que é a sua identidade verdadeira, que é a sua identidade em Deus, quando eu me alinho com essa persona, com esse personagem, que sou antes da fundação do mundo, essa ideia que Deus teve de você antes da fundação do mundo, antes de você estar na Terra, essa que está santificada. Romanos 8:30. Então, quando você, antes da fundação do mundo, Deus teve uma ideia, e essa ideia é a sua identidade verdadeira, porque está ligado a Ele. Então, quando estamos desconectados de Deus, estamos tentando ser Deus, tentando preencher esse vazio dentro de nós. E quando estamos tentando preencher um vazio dentro de nós, o que acontece? Estamos tentando ser Deus, tentando se controlar. E aí vem o controle, porque achamos que controlamos alguma coisa, achamos que podemos dar conta, né, das coisas, vivemos preocupados, vivemos ansiosos com o dia do amanhã, sabe? Então tentamos, não, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Você não sabe, entende? Então nós não sabemos exatamente. A gente tem uma ideia do que vai acontecer, porque a gente tem uma agenda, mas a gente não tem certeza se vai acontecer. Entende? Porque as coisas podem mudar de repente. Então, vamos para Romanos 8:30. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, porém também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Então, quando nos alinhamos com a nossa verdadeira identidade, todas as coisas fazem sentido. Todas as coisas se encaixam. Sabe quando fala assim, você é forte, corajoso? Quando você determina que você é forte e é corajoso, você começa a sentir uma coisa diferente. E testem, na verdade, testem isso. Começa a falar, não, eu sou forte, corajosa. Eu sou, sabe? Então, você está se alinhando com a energia divina. Você está se alinhando com a energia de Deus. Então, quando você se alinha com a energia de Deus, as coisas... Aí vem a manifestação, você entendeu? As coisas fluem para você, porque você está na sua identidade. Você não está mais no ego. Você não está agindo na energia baixa do ego, da terra. Você está agindo na sua divindade, no seu eu superior, vamos dizer assim. Então, você está alinhado com a sua verdadeira história que está escrito antes da fundação do mundo. Você entendeu aqui? Por isso é muito importante. E aí a gente vai para Jeremias, né? Que é um versículo que Deus falou comigo, né? E fala muito com muitas pessoas. Que é Jeremias 1. Quando Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi, separei para que você fosse profeta para as nações. Então aqui, Jeremias recebeu uma palavra, dizendo, antes que ele estivesse na barriga da mãe dele, já tinha uma história dele no céu celestial para ele,
para ele fazer o que tem que ser feito aqui na Terra. E ele viveu aquilo que realmente foi designado para ele viver aqui na Terra. Você entendeu? Então, quando vivemos aquilo que fomos criados para fazer, as coisas fluem, sabe? E então, mas lembre-se, gente, e aí vem a mudança de mentalidade, que aí vem a mudança de percepção, quando começamos a ver a nossa vida, as coisas que acontecem na realidade 3D. Se você não sabe o que é realidade 3D, pesquise sobre isso, tá bom? 3D é a nossa realidade, que agora que você está me vendo, né? Essa é a minha realidade. Aqui, na verdade, essa não é a minha realidade verdadeira, essa é a minha realidade que eu tô. Como eu posso explicar? Que eu estou aqui no momento, mas não é. E aí, ó, agora eu vou explicar pra vocês o que da questão. Se você tá passando uma coisa, uma escassez na sua realidade, ainda não tá acontecendo umas coisas que você queria que tivesse acontecendo na sua realidade, essa realidade não dita quem você é. Você entende aqui? E aí vem a mentalidade, a mudança de mentalidade e percepção muda. Por quê? Porque você está alinhado com Deus. Quando você começa a buscar Deus e entrar no controle dele, ele controlar, que ele é Deus, e aí você entra no descanso, sabe? Você entra no deleite, você entra no jardim do Éden, você não precisa fazer nada, sabe? Você só fica andando pelo jardim, você não precisa trabalhar, você não precisa fazer esforço. Quando eu falo trabalhar no sistema. Porque trabalhar você tem que trabalhar. Mas você não vai trabalhar no sistema, você vai trabalhar, é que entra o desemprego, que entra o CLT, que entra tudo isso. Por isso que eu falo que a identidade ela é